Podem acreditar, alguém já venceu uma eleição presidencial no Brasil usando apenas uma vassoura como símbolo político. E essa pessoa usava essa vassoura e levava para todos os comícios em que ia. Já sabe de quem eu estou falando? Se quiser saber um pouco mais sobre essa história de onda populista no Brasil, quando ela começou, então já vá deixando o seu like aí e acompanhe o vídeo até o final. Eu sou o professor Leonardo Oliveira e esse é o Dê Humanoide. Solta a vinheta! Se formos analisar a trajetória política do continente americano, percebemos que uma das raízes do populismo na América está no fenômeno conhecido como caudilismo, fundamental no processo de independências por vários países. Em suma, a figura de um caudilho é marcada pela eloquência em seu discurso, pelo carisma e pelo paternalismo. Dessa forma, após as guerras por independência, como as empreendidas por Simão Bolívar e outros líderes latino-americanos, o caudilismo apareceu como um modelo político que sucedeu à antiga administração colonial. Com os sucessos dessas guerras, muitos militares passaram posteriormente a assumir as rédeas da política em vários países. Dentre esses líderes, figuravam personalidades como Martín Miguel de Güemes, militar que atuou como caudilho na Argentina, Ramón Castilla, do Peru, Carlos Antônio Lopes, do Paraguai e Antônio Guzmán Blanco, da Venezuela. E no Brasil não seria diferente. A primeira fase da República Brasileira é chamada também de República da Espada, justamente pois temos nesse período dois marechais à frente do Poder Executivo. Nós estamos falando de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse sentimento paternalista enraizou no Brasil e nós, como nação, nos acostumamos a ver situações em que toda a esperança da política nacional é depositada nos ombros de uma única pessoa, o salvador da pátria, aquele que sozinho pode nos livrar de crises econômicas, escândalos de corrupção e todo tipo de problema. Como se o corpo político gigantesco envolvendo vereadores, prefeitos, deputados, senadores e todos os outros cargos políticos fossem todos submissos ao presidente da República. De acordo com Gita Deber, na obra Ideologia e Populismo, o populismo constitui uma relação pessoal entre um líder e um aglomerado de indivíduos. Relação essa explicada através do recurso à ideia de demagogia. O líder populista não aparece como um verdadeiro político, mas sobretudo como um aproveitador da ignorância popular. E as massas, na sua irracionalidade, não constituem fundamento para qualquer tipo de política. E através desse comentário ácido sobre a política no continente americano e também especificamente no Brasil, nós acabamos nos acostumando a vivenciar rotinas de figuras políticas até caricatas, com frases de efeito, frases prontas para atingir a um público específico. E o início dessa onda populista foi potencializada no final da década de 30, após a Era Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, ele, o pai dos pobres, veja que apelido simplista para um homem da grandeza política que foi Getúlio Vargas ao passar 15 anos ininterruptos sem eleição e ainda voltar nos braços do povo. É a famosa campanha queremista que o fez entrar de novo no jogo político presidencial na década de 50. Infelizmente, a sua trajetória política é marcada por uma grande tragédia, que é o seu suicídio em 1954, mas isso não apaga a sua grande contribuição populista no Brasil, que foi encaixada em um contexto de final ainda da República Velha, ao permitir acessos trabalhistas às massas, a dar voto feminino e a instituir uma política paternalista de Estado, onde o protecionismo econômico e político era a sua maior marca, através da estatização da economia.
Empresas como Eletrobras, Petrobras, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional e até mesmo o sistema de correio, nasceu ainda na era Vargas a segunda etapa. Fotos como essa que vocês estão vendo agora, Getúlio Vargas melando a mão no primeiro barril oficial da Petrobras e mostrando para as câmeras, mostrava claramente a sua grande vinculação com as mídias sociais da época. Estão lembrados do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão unicamente pensado para exaltar a figura de Getúlio Vargas para o Brasil e para o mundo. Como esquecer dele, Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, que vem em uma campanha política logo depois do suicídio de Getúlio Vargas, o homem que disse que ia crescer 50 anos em 5, o cara que deu as bases do desenvolvimento político, econômico e social da região centro-oeste ao inaugurar Brasília como a sede de governo do Brasil. JK era amado pela população, amado pela mídia. Infelizmente, essa postura foi totalmente incondizente com seu governo, que aprofundou ainda mais o abismo socioeconômico do Brasil e elevou a dívida externa do Brasil a um patamar nunca antes visto até o momento. E agora chegou a vez dele, o presidente mais aguardado de nosso vídeo de hoje. O presidente da vassoura, ele mesmo, produção, varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o Brasil já está cansado de viver nessa sujeira. Jânio Quadros é a esperança de um Brasil moralizado, ele mesmo, Jânio Quadros, o presidente que com sua postura totalmente populista e atrelada aos anseios nacionais, conseguiu vencer com expressiva votação a sua eleição presidencial, mas infelizmente ficou perdido, totalmente perdido na vida política e acabou renunciando com míseros 7 meses de mandato. E agora eu vou ter que me despedir deste símbolo político maravilhoso. Produção, pega de volta. Brasil e presidente, nossa gente vai jangar, é Jango, é Jango. É o João Goulart. Foi muito rápido o governo do Jânio Quadros. Logo foi sucedido por seu vice, João Goulart, que também tinha uma postura bem populista. Foi tentar fazer as famosas reformas de base, como diria minha mãe, nas coxas, e acabou dando tudo errado. O Brasil passou por um turbilhão de informações que vinham oriundas do período da Guerra Fria. Sua posse foi altamente contestada e só conseguiu ser o presidente de fato só em meados de 1963. Logo, logo vai passar pelo regime militar e João Goulart vai perder a sua vaga presidencial. Moral da história: não podemos aceitar jamais a ideia de que uma pessoa apenas vai conseguir mudar a realidade do Brasil. O nosso corpo político é gigantesco. Temos que votar com a cabeça e menos com o coração. Espero que vocês tenham captado a mensagem da maneira correta. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.